Olá, eu sou a Janaína, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre marcos do desenvolvimento. Você sabe o que é? Bom, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Primeiro já começa se inscrevendo, clica no vídeo e fica por aqui para acompanhar todos os outros vídeos. Bom, marcos do desenvolvimento são indicadores que traz uma percepção muito acentuada e nos ajudam como profissionais na área a conseguir de fato mapear ali esse monitoramento, essa progressão do desenvolvimento da criança em diversas áreas, como habilidades motoras, cognitivas, sociais, emocionais. Então, a gente consegue realmente ver todo esse detalhamento, entender ali sobre essas fases da criança, porque facilita muito ali pra gente no dia a dia, né? Em contato com os nossos filhos. É importante que a gente consiga entender, de fato, quais são essas fases da criança e que tenha ali meio que um responsável que esteja presente para observar também se essas fases estão de acordo com base na faixa etária da criança. A gente fala assim, não, cada criança tem seu tempo, tem seu limite, o seu jeito ali. Ok, tem essa variável. Mas quando a gente fala de psicologia, de ciência, a gente centraliza muito sobre esses marcos do desenvolvimento porque traz para nós essa clareza sobre até tal faixa etária é importante que essa criança tenha algumas habilidades já pré-desenvolvidas para aquela faixa etária que aquela criança está. Quando não, a gente precisa parar, olhar, entender, estimular, fazer toda uma avaliação, entender se não tem alguma questão ali para aquela criança não estar apresentando a habilidade que seria necessária para a faixa etária que ela está no momento. Os sinais que uma criança de 0 a 6 meses deve vir apresentar ali. E aí eu vou trazer até por tópico separado para que fique melhor para vocês compreenderem e observar a criança de vocês. Seguinte, social e emocional. Essa criança ela precisa até 6 meses, né? De 0 a 6 meses. Apresentar aquele sorrisinho, tentar olhar para os pais. Então a criança ela precisa, o bebezinho, né? Ele precisa tentar fazer um movimento assim para tentar procurar o olhinho dos pais. Na hora da amamentação a mãe consegue ter muito esse momento, né? Precisa já começar a apresentar uma intenção de querer brincar em algum formato, fazer uma certa gracinha, fazer um balbúcio, né? Sobre linguagem e comunicação. É importante que esse bebê ele comece ali, que nem eu falei, a fazer barulhos com a boca. Então, ele tentar ali, a gente fala que são balbúcios, né? Tentar ali falar, aê, ó, tentar soltar essas palavrinhas, virar a cabeça em direção aos sons. Então, imagina, o bebezinho tá ali deitado no bercinho ou no colo de alguém. Ele ouve uma voz lá na cozinha, um pouco mais distante, ou ele ouve um carro passando. E ele se atenta a esse som, ele consegue ter esse norteamento, tipo, ó, tá, esse som tá vindo desse lado. É importante que nós, como responsáveis, sabermos esses sinais para que a gente consiga acompanhar com eficácia o cognitivo desse bebê, tá? Muito importante que nós, como pais, observamos o processo cognitivo. Como que a gente consegue fazer isso? A gente pode utilizar vários objetos para ver se essa criança já acompanha com os olhos. Você pode pegar o item, qualquer item, objeto, fazer o movimentinho ali na frente dessa criança para ver se ela vai ter esse interesse por esse objeto que está na frente dela, levar para cima, para baixo, para de fato observar se ela vai ter essa intenção, tá? Ela segue as coisas em movimento com os olhos de um lado para o outro. Então é isso que eu acabei de sinalizar. De um lado para o outro, você colocar a teia assim bem pro lado e observar se essa criança, se ela tem essa intenção, se ela tem essa curiosidade. Isso é muito importante, tá? Seu bebezinho tá ali fazendo tummy time e aí ele já tá ali, né? Ele tá no tummy time, então ele tá de bruço. E aí tem alguns objetos, alguns brinquedos que você mencionou ali no chão pra ele ou pra ela. E aí ela tá tentando fazer essa busca, tá tentando movimentar os pezinhos, o corpinho para ir até aquele item. É também muito importante que a gente observe, que a gente estimule, inclusive, para que o nosso bebê de fato faça. Muitos importantes quando a gente fala do processo, do marco do desenvolvimento dessa criança. Todos esses elementos, depois, quando essa criança for crescendo e se desenvolvendo, vai fazer muita diferença a criança que conseguiu fazer todo esse passo a passo. E por que estou sinalizando isso? Quando eu estou no ambiente clínico e eu vou fazer ali uma anamnese, uma checagem das habilidades dessa criança na fase bem infantil ali, e eu vou questionar essas coisas para o pai.
a idade que sentou, que engatinhou, se balbuciava, se olhava, se seguia. Então, por isso que eu tô sinalizando a importância da criança ali, do bebezinho já fazer e a gente conseguir como responsável acompanhar, tá bom? Seguindo ainda, que eu peguei todas as esferas ali para trazer bem bonitinho para vocês. É importante que esse bebê também faça ali movimentos físicos em alguns formatos. Calma. Vamos pensar assim. Quando essa criança, esse bebê tá fazendo tummy time, ela consegue manter a cabeça elevada um pouquinho por alguns segundos? Então imagina, o bebê tá de bruço fazendo tummy time, ele consegue sustentar, ou quando ele faz, a cabecinha cai para o lado ou cai para frente. Por quê? Se a cabecinha do bebê você observar que tá muito mole, isso significa que é importante você colocar o bebê para fazer mais time, porque aí com o tempo ele vai se adequando e ele vai conseguir trazer essa firmeza para o pescocinho, que é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança, principalmente para a questão da coluna, né? Se você observar, todos nós, o que dá essa sustentação para nossa cabeça é a gente conseguir manter ela elevada e é através da nossa coluna, o formato como a gente está. Então, para o bebê é a mesma coisa. É essa a importância da gente fazer o tummy time e observar se de fato está fazendo sentido para essa criança, ou seja, ela está conseguindo fazer essa sustentação. Aí, obviamente, que vai ser pouquinho, não vai ser muito tempo que ela vai conseguir manter e tudo. Mas é uma gradatividade. Todos os dias você colocar um pouquinho já vai fazer diferença nesse desenvolvimento, tá? Suaves ali com os bracinhos e com as pernas, ou seja, quando eu falei ali sobre ele buscar os objetos, ele faz esse estímulo de esticar e tentar ali fazer esse movimento, porque para ele tentar pegar o item, ele tem que fazer esse exercício com a perninha. Importante a gente observar se de fato ele está tentando fazer isso ou se ele está deitadinho só com o braço esticado, entendeu? Tem essa diferenciação. O bebezinho ali de 0 a 6 meses, observa se ele já tenta rolar para os dois lados, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. De novo, imagina esse bebê ali fazendo tummy time, ele tem essa intenção de rolar para um lado e para o outro, ou até se ele estiver deitadinho normal. Você observa se ele já tenta fazer esse movimento de um lado para o outro, porque é também muito importante. Todos esses movimentos fazem com que ele esteja se autoestimulando, ou seja, estimulando o corpinho, para que o corpo tenha cada vez mais essa sustentação. Agora eu vou falar de 7 meses a 12 meses, ou seja, 1 ano de idade, né, para a gente dar essa sequência. Então vamos lá. Seguindo, esse bebê ele precisa que o social e o emocional dele também estejam em desenvolvimento. Então, por exemplo, essa criança ela começa a apresentar alguns medos, inclusive de pessoas estranhas que ele não tenha tanto convívio. Então, vai ser normal que o bebezinho ali dos 7 aos 12 meses ele comece a fazer um rostinho estranho quando ele vê uma pessoa diferente, ou de fato não querer ir. É normal que ele apresente esse tipo de comportamento, tá? Ele pode ficar nesse processo de estar mais apegado emocionalmente aos familiares, ou seja, as pessoas que ele tem convívio, de querer estar mais no colinho, de ficar um pouquinho mais dengoso, também é esperado e normal, tá bom? Ele já tem aquela predisposição, vamos dizer, de querer brincar de esconde-esconde? Você pode testar isso aí com o seu bebê. Linguagem e comunicação do bebê de 7 a 12 meses. Ele imita sons e gestos de outros? Observe. Então, faça você aí, mãe, pai, com o seu bebezinho. Faz algum som com a boca, faz algum movimento, alguma expressão facial e observa se ele vai fazer. Muitas vezes eles não vão fazer de imediato, vai precisar fazer várias vezes de forma repetida para que esse bebê tenha essa curiosidade, essa intenção de reproduzir esse comportamento. Mas já observa, ele já usa o dedinho para apontar as coisas, trazendo uma referência para aquilo que ele quer. Por exemplo, o seu bebezinho está perto do horário ali dele tomar uma mamar, ou dele comer uma fruta, ou se ele quer um brinquedo, ele já tem essa intenção. Imagina, ele quer pegar um brinquedo, ele tem uma percepção em algum formato de que esse brinquedo está muito longe para ele alcançar, ou que está em cima, um lugar que ele não conseguiria pegar e tudo mais. Ele faz essa demonstração de apontar para você pegar ali como suporte para ele aquele item. Então, seguindo aqui sobre linguagem de comunicação, ele usa gestos simples ali, por exemplo, ele consegue balançar a cabeça sinalizando não, quando você pergunta alguma coisa, ou então ele faz uma referência ali pro tchau. Então, se você falar para ele, filho, dá tchau pra vovó,
ele tem esse entendimento que o tchau é esse movimento, é importante que você o estimule, ou seja, mostre que o tchau é esse movimento, porque isso aumenta aí o repertório da criança, tá? Vamos lá. Processo cognitivo. Ele procura por objetos escondidos. Ali, ele tá brincando na sala, ele tá ali naquele momento, ele busca por aquele carrinho vermelho, ou ele não, entendeu? Então observa se ele também faz esse tipo de comportamento. Ele movimenta os objetos facilmente de uma mão para outra. Então imagina, ele tá aqui segurando o item e ele consegue fazer esse movimento. Então ele tá aqui, ele tá brincando com o carrinho e daqui a pouco ele passa para outra mão e faz esse tipo de movimento. Observa se ele também faz isso, porque é muito importante. Ele segue instruções simples. Então, por exemplo, filho, pega o carrinho azul. Você deu uma instrução simples para ele. Ele consegue ter esse entendimento, ele te olha, você entendeu que ele prestou atenção naquilo que você falou. Depois ele foi e fez aquela instrução que você solicitou, ele executou a instrução. Caso não, é importante que você estimule mais o seu filho, mais o seu bebê. Ou seja, como que a gente faz esse processo de estimulação? Fazendo tudo isso que eu estou sinalizando. Então, é pedir mais para ele pegar as coisas, trazer mais modelos comportamentais que a gente fala. Então, se usa como modelo, né? Se você quer que seu filho aprenda a dar tchau, dê você o tchau na frente dele, porque isso faz com que ele entenda de que, ó, essa é a referência. Movimento e desenvolvimento físico de 7 a 12 meses. O seu bebê já engatinha, é importante que ele já esteja nesse processo de tentar engatinhar, tentar pegar as coisas, tentar ficar de pé. Por quê? Porque isso significa, lembra que eu falei ali de 0 a 6 meses? Que esse bebê ele já ia tentar movimentar as perninhas, quando ele chega de 7 a 12, provavelmente, se ele foi estimulado nessa fase do 0 ao 6, ele já vai estar fazendo esse movimento, que é de engatinhar, de ficar em pé e segurar ali, né? Ficar em pé e tentar pegar as coisas. Também ali tentar fazer o movimento dele sentar sozinho, porque são muitos importantes para o desenvolvimento. O restante do vídeo que eu tenho aqui, até ficar um pouquinho grande, eu vou fazer em outros vídeos, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima.